Rapaziada, tá aqui a reação do André Henning aqui da mídia sobre o início do trabalho aí do Flamengo aí. O link aqui vai estar na descrição para você acompanhar e antes disso fala de onde é que você tá me assistindo. E bora pro vídeo. Mas não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu. A gente viu um time que parece ter tido uma sequência de trabalho, que foi o time do Flamengo. Por incrível que pareça, a equipe que conquistou o Brasileiro e a Libertadores parece que está reiniciando um trabalho. E mesmo assim, esse reinício ainda não começou de fato, né? Porque a gente ainda não sabe quem vai ser o técnico. Alguns jogadores saíram do clube. Se mantém ali uma base? Se mantém uma base. Mas a sensação que a gente teve ontem é de que temos um time que já estava pronto e que vai se aperfeiçoando, que é o time do Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz, e do outro lado um time que está meio que perdido por enquanto, apesar de ter feito uma temporada espetacular em 2024. Mas a sensação é de que é um time que está meio perdidão. Meio perdidão. Ontem o Flamengo venceu e venceu bem. A gente teve aí, lamentavelmente, mas aí, né, aí é difícil você responsabilizar alguém, a não ser quem escolhe o horário dos jogos, né? Porque a gente já sabe que nessa época, normalmente chove bastante à tarde em Belém, né? Então, enfim, choveu muito, o jogo teve que ser paralisado por mais de uma hora, mas quando tivemos jogo, o Flamengo foi muito superior. E eu vou dizer um negócio pra você, viu, Túlio? O que joga a bola, o Bruno Henrique, é um negócio muito assustador, cara. Cara, o cara tá destruindo o rei dos clássicos aí e é o maior campeão do Flamengo, né? Ele e o Arrascaeta. O Gabigol ficou empatado ali com o Zico e ele foi embora aqui e vai começar mais um ano. E em jogos grandes ele cresce. Assim, eu não vou falar que é o melhor, porque a gente tem outros jogadores aí, e aí a gente entra para o papo de boteco, papo de botequim, pra gente ficar debatendo e tomando uma. Mas, cara, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, se não for o melhor. É, e meteu outra vez um golaço. O Bruno Henrique, ele passa a ser um cara assim muito importante na história do clube, inclusive, né, em termos de número de títulos e tal. Ele já era um cara muito importante e mais uma vez jogando o fino da bola, viu, Tulhão? André, a gente tá colocando aí na tela a arte, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta, né? Se destacando como os maiores campeões da história do Flamengo. Antes eles estavam empatados, né? O trio, né? Com o Gabigol também. Mas aí, como o Gabigol saiu, os dois agora se isolam nessa condição. Eu acho que você deu uma exagerada aí, André. Do quê? Do Bruno Henrique, um dos melhores em atividade, hoje? No futebol brasileiro, não? Ah, acho que não. Acho que não. Infelizmente pra ele, ele já perdeu, acho que esse status, assim. Acho que ele teve em algum momento, acho que hoje não mais, André. Brilhou, é um cara que cresce muito em clássicos, como você bem disse, mas acho que hoje ele não goza desse respeito, assim, nem. Acho que nem no próprio Flamengo, sabe? Tipo assim, acho que ele não é nem um dos principais do próprio time. Bom debate, bom debate. É, talvez não na sequência. Ele não é nenhuma criança mais, né? Ele não é nenhuma criança, ok. Então, ele não tem aquele rendimento toda quarta e domingo, toda quarta e domingo, toda quarta e domingo. Não tem como o cara ter o mesmo rendimento de 5, 6 anos atrás, cara. O cara já tá numa idade mais avançada, né? Mas mesmo assim ele ainda continua com um rendimento maior do que Gabigol. Gabigol, os últimos 2 anos dele aí foi tenebroso. O Bruno Henrique vem mantendo o mínimo do desempenho ali aceitável para o Flamengo, né? O auge dele já passou? Concordamos. Muito provavelmente o auge dele já passou. Mas ele continua sendo, no meu entendimento, na hora H, um dos melhores do futebol brasileiro. Um dos melhores do futebol Não, brasileiro. é que depende do quantos jogadores você tá colocando nisso, né? É que, por exemplo, ele é um dos três principais do Flamengo? Eu acho que não mais. Sério? Com todo mundo disponível, não. Porque você tem o Gerson, Tá, ok. Tá, mas. Não, Gerson, tudo bem, Pedro, beleza. Mas aí, vamos lá.
Se o Flamengo jogar uma final amanhã, você ter ou não... Vamos lá, vamos fazer um exercício. Gostei. É que bom pra assim, gente só pra fazer. deixar claro, tá? Porque tem uma galera que já tá interpretando errado. Eu não tô dizendo que o Bruno Henrique é um grandíssimo jogador, fantástico. Eu só não acho que assim, que ele hoje ele esteja entre os principais do futebol brasileiro. Ele briga pra ser um dos principais do time dele. Não, entendemos. Quer dizer, pelo menos quem É, quem escutou com atenção entendeu. Mas eu digo o seguinte, vamos lá. Amanhã o Flamengo vai jogar uma final. Qualquer final, contra qualquer time, final fictícia. E o Bruno Henrique, por qualquer razão, ele não pode jogar. As manchetes do dia dirão, cara, o Flamengo tem um grande desfalque para essa final, que é a ausência do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara que o Flamengo vai sentir falta. Concordamos? sim. Ainda mais, Beleza. ainda mais já tendo o desfalque do Pedro. É porque a gente Bom, precisa lembrar, André, que assim, o Bruno Henrique, depois da lesão, ele teve ali momentos meio turbulentos, né? Chegou a ser reserva por um bom tempo. Então, assim, eu acho que se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, ele ia hoje brigar pelo. ajudam. Cara, o Flamengo tem realmente. Pô, do meio pra frente, o Flamengo tem várias alternativas e ainda vai ter quando o Pedro voltar mais. Eu acho que ele tá bem acompanhado. Mas é um debate, é um debate interessante. Agora, quando você começa a temporada, o Flamengo parte assim, um pouco mais à frente do que alguns, ali no mesmo nível que outros, mas tá ali e vai ser um time para conquistar títulos na temporada. Daí, eu acho que você foi muito bem, André, em falar títulos. O Flamengo vai É. brigar em diferentes frentes, porque tem um elenco muito interessante. E vamos ver, cara, porque o Felipe Luiz, ele teve um início muito interessante, a expectativa que a gente tem em cima dele é gigante. E a gente não faz ideia de qual vai ser o teto disso, né? O Felipe pode realmente, assim, transformar ainda mais esse time. Ele já conseguiu muito rapidamente aplicar ali as ideias dele, transformar o time. E pode ser que isso a gente esteja longe de ver a melhor versão do Flamengo do Felipe Luiz, né? Então, eu acho que é pro torcedor ficar empolgado, é só um início ainda de temporada, é um início de trabalho, né? Pensando que o Felipe não chegou há muito tempo. É o início de trabalho e a gente já vê que o time, tipo, evoluiu muito já com ele e tipo, ainda tem janelas pra evoluir, claro, mas é uma melhora absurda já que a gente tem da era Tite pra era Felipe Luiz. E, cara, esse título aí, ele pode ser o seguinte, André. A gente fala que é importante você ser campeão, é sempre muito melhor você ganhar do que você perder, evidentemente, né? Porque parece que é uma conversa para tentar desvalorizar, mas não. Dentre os títulos possíveis para o Flamengo conquistar no ano, é o de menor importância. Só que lá no final, é muito legal você o quê? Você colocar o mais um ali, né? Vamos supor que o Flamengo vença outros 2 títulos. Você, ao final do ano, falar, pô, conquistamos 3. É ótimo, né? É muito melhor você falar dessa maneira, né? Então, um início animador de temporada. Vamos ver como é que vai ser o Flamengo conquistando aí com, sabe, imponência. Porque quem imaginava um jogo com o Botafogo podendo competir mais, fez muita diferença. O Flamengo já está alguns passos à frente. É. O Textor deu uma declaração, eu estava vendo agora há pouco ali na co-irmã, na concorrência. O Textor deu uma declaração tirando o peso da Supercopa e tal, falando, olha, a gente não tá montando um time, a gente não tá pensando na temporada, não montando do zero, né? Mas nós não estamos pensando na temporada de acordo com o resultado da Supercopa. É claro, né? Claro que ele vai, tipo, menosprezar, não é um título tão importante e tal, mas querendo ou não, o primeiro título do ano, né? Primeiro título do ano, o Flamengo ganhou muito bem, jogou bem, mostrou aí que tem muita coisa a oferecer esse ano aí, vamos acompanhar. Se inscreve e é nóis.